Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre cada um dos resultados do UFC México, que terminou agora há pouco, luta principal entre Jeremy Stephens e Yair Rodrigues. E se você não sabe o que aconteceu nessa luta principal, já tem um vídeo meu postado aqui no canal, que inclusive vai aparecer no final desse, então não precisa sair desse vídeo agora, no final desse vai aparecer, se você estiver assistindo no celular, é só você clicar aí com o dedo mesmo que você vai conseguir assistir esse vídeo aí falando dessa polêmica toda que teve na luta principal. Bom, então vamos lá. A primeira luta da noite foi do Cláudio Puelles contra o brasileiro Marcos Dalcin, e o brasileiro acabou sendo derrotado por decisão unânime com triplo 30-25. Quem me acompanha no Instagram, que é @diretaço, inclusive, se você não me segue, aproveita e me segue lá. Eu acabei fazendo alguns stories, né, durante as primeiras lutas, e essa luta, que foi a primeira da noite, foi uma luta onde eu fiz um stories falando que eu já tava ficando com sono, né, porque realmente foi uma luta bem chatinha. O brasileiro não conseguiu fazer praticamente nada, ele que é um cara mais da trocação, foi completamente anulado pelo jogo de luta agarrada do Cláudio Puelles. Então assim, foi uma luta bem monótona. O Cláudio, ele não tem um ground and pound efetivo, então ele não causou grandes danos, não buscou tantas finalizações, então ele só ficou ali amarrando e tentando bater um pouco ali e tal. Então assim, uma luta bastante chata na minha opinião, e mais uma luta do Marcos Dalcin aí no UFC, onde para mim ele se mostrou que não está no nível dos lutadores do UFC. Então eu acho que ele precisa amadurecer um pouco aí, em algumas lutas em outros eventos e tal, para depois voltar, né? Porque para mim, atuações fracas, não mostrou que consegue nem defender algumas quedas ali que eram completamente defensáveis. Mas enfim, vamos aí para as próximas lutas, porque tem muitas ainda, né? Na segunda luta da noite a gente teve Brasil de novo, dessa vez com a Bethe Correia contra a Sijara Eubanks. Eu achava que a Bethe Correia não venceria essa luta, eu apostei nela nas bolsas, mas eu não achava que ela venceria, né? Eu acabei apostando naquele vai que cola, né? Que eu faço isso às vezes, e às vezes funciona, como funcionou de novo dessa vez, mas eu realmente achava que ela não ia vencer. No Instagram também acabei falando que a luta dela esperava que fosse melhor, mas não acreditava na vitória dela, e ela acabou vencendo e calando a minha boca. Aliás, foi a única brasileira que venceu, né? De 5 brasileiros que tivemos no evento, só ela conseguiu sair ali com a vitória. Então ela conseguiu uma vitória muito boa, né? A decisão unânime ali, triplo 29-28. Então a Bethe Correia conseguiu se reencontrar com a vitória, e isso é muito bom para ela, porque ela não vinha numa fase tão boa assim. Então conseguiu uma vitória boa contra uma adversária complicada, não é uma adversária tão fácil assim, a Sijara Eubanks, né? E vamos agora para a próxima luta. Tivemos o Paul Craig vencendo o brasileiro e meu xará Vinícius Mamute. O Paul Craig conseguiu finalizar no primeiro round com 3 minutos e 19 segundos. O Paul Craig também não teve muita dificuldade para vencer o brasileiro, né? Para vencer o Vinícius. O Vinícius acabou meio que puxando para a guarda ali no final da luta, né? Quando ele acabou sendo vencido, ele tinha tomado uma joelhada ali no rosto e realmente ficou sem saber o que estava acontecendo, né? Depois daquela joelhada, realmente foi bem complicado ali e não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, ali já estava tarde demais. Na próxima luta tivemos o Sérgio Pérez vencendo o Tyson Nam por decisão unânime dos juízes. Foi um triplo 30-27 para o Sérgio Pérez, uma luta razoável também, né? Na próxima luta tivemos a Angela Hill enfrentando a brasileira Ariane Sorriso, e a Angela Hill conseguiu vencer aí por nocaute técnico no terceiro round com 1 minuto e 56 segundos, né? Foi uma interrupção médica. A Ariane acabou levando uma cotovelada, né? Pegou na testa ali, abriu um corte. O médico foi chamado para dar uma olhada e acabou, na verdade foi a médica, né? Acabou decidindo ali interromper a luta. Eu, sinceramente, não concordei muito com essa paralisação, né? Primeiro que o sangramento, nem teve tanto sangramento assim, né? Aliás, quando estava anunciando ali a derrota da brasileira, mostrou o corte e tudo, deu um close, inclusive, ali na cara dela, e não estava saindo muito sangue, nem nada do tipo. Não era um corte tão grande assim, já vi cortes muito piores, e que a luta, inclusive, não foi parada. Então, não acho que deveria ter parado ali. Inclusive, a brasileira estava no momento bom da luta. Então, assim, eu acho que foi um pouco aí de sacanagem, né? Foi um erro aí contra a brasileira. Tudo bem, isso também, essa derrota, eu acho que não vai interferir em nada, não vai causar nada. Ela acabou de chegar no evento, a Angela Hill é uma boa lutadora, inclusive, mas é ruim, né? Se preparou meses e meses ali para lutar e tal, e aí acaba perdendo a luta por conta de um corte ali que, na minha opinião, ainda não estava, eu não sou médico, né? Só lembrando, mas ainda não estava num estágio de sangramento, ou num tamanho tão grande, ou tão próximo do olho, sei lá, para ser parado, né? Como eu disse, eu estou avaliando mais com o histórico que eu tenho das outras lutas, dos outros ferimentos que aconteceram.
aconteceram, né? Não sou médico, mas na minha opinião, vendo as outras lutas, os outros cortes que já aconteceram, aquele ali estava bem longe de ser um corte onde o juiz acaba interrompendo a luta por decisão do médico, né? Mas enfim, já aconteceu, paciência, derrota da brasileira, né? E na próxima luta tivemos o Kyle Nelson vencendo o Marco Polo Reis no primeiro round por nocaute técnico, com 1 minuto e 36 segundos. Esse foi um baita nocaute, inclusive, uma luta interessante, né? Uma luta rápida, mas uma luta interessante, um nocaute bonito, foi inclusive uma patada, foi no momento que eu não estava olhando, que eu estava assistindo no celular no começo, né, no card preliminar, foi no momento que eu olhei para o lado, eu só ouvi o estalo e aí o pessoal do combate gritando, aí eu olhei e só vi no replay, então foi 1 segundo que eu não olhei para o celular, foi quando a luta acabou, mais uma bela vitória do Kyle Nelson, né? E na última luta do card preliminar, a gente teve o José Quinones contra o Carlos Huachin, e o Quinones venceu aí por decisão unânime dos juízes, triplo 30-27 para ele, né? E entrando no card principal, tivemos o Steven Peterson vencendo o Martin Bravo por nocaute no segundo round com 1 minuto e 31 segundos. Luta boa. Inclusive o card principal como um todo, tirando a luta principal, óbvio, foi um card interessante, né? O card preliminar tava mais ou menos, luta chata, luta boa, luta ok, luta tal, ficou meio na média ali. E o card principal eu achei um card bom, né? Não foi um card que perde muito para os outros cards do UFC, mas a questão toda que acabou pesando foi a última luta. Mas ainda bem que a penúltima luta foi excelente. Talvez até ganhe o prêmio de luta da noite, vai saber, né? Mas enfim, vamos na ordem, né? Segunda luta da noite, na verdade do card principal, tivemos a Irene Aldana vencendo a brasileira Vanessa Mello. Foi um triplo 30-26. Lembrando que a Vanessa Mello não bateu peso, que a Vanessa Mello aceitou a luta com 10 dias de antecedência. É uma excelente lutadora, mas realmente estava com tudo contra ela, né? O tempo, a falta de preparação, a altitude, a torcida contra, enfim, a estreia, então era muita coisa contra ela, inclusive ela era a maior zebra, segundo as bolsas de apostas aí, e a maior zebra desse evento, né, como um todo. E na próxima luta tivemos aí o Brandon Moreno contra o Askar Askarov, e essa luta foi declarado aí um empate dividido, né? Um juiz deu 28-28, um outro deu 29-28 para o Askarov, né? E um deu 30-27 para o Brandon Moreno. Eu não entendi esse 30-27 para o Brandon Moreno, sinceramente, né? É bizarro essa pontuação, é completamente maluca, não tem como dar 30-27 para o Brandon Moreno, mas no final das contas foi isso, foi um empate dividido, foi uma luta muito boa, pode ser a luta da noite até, né? Ou essa ou a penúltima, não sei, porque ainda enquanto eu gravo esse vídeo não saiu aí a decisão, né? Mas enfim, vamos aí agora para a penúltima luta da noite, Carla Esparza vencendo a Alexa Grasso por decisão majoritária, um juiz deu empate, que para mim foi o resultado correto, né? Na minha visão, óbvio, né? E tivemos aí 29-28 a favor da Carla Esparza, então ela venceu por decisão majoritária. Para mim foi um empate porque a Carla Esparza, na minha opinião, venceu o primeiro e o segundo round, e o terceiro round, na minha opinião, foi um 10-8 para a Alexa Grasso, né? Para mim ela passou o carro naquele terceiro round, ela merecia um 10-8, portanto 10-9 para um lado e 10-8 para o outro, seria ali um empate, então para mim seria o resultado mais justo, mas não foi isso que aconteceu. E na luta principal tivemos aí a brochada da noite, né? Yair Rodrigues contra Jeremy Stephens, a luta que eu mais estava ansioso para assistir. Eu ia fazer live aqui só por causa dessa luta e não teve luta, né? Praticamente. Tivemos ali 15, 16 segundos de combate até que o Yair Rodrigues colocasse a mão inteira na cara do Jeremy Stephens e a luta fosse paralisada ali por conta do dedo no olho, né? O Jeremy Stephens realmente não conseguiu continuar a luta depois daquele dedo no olho, aliás, pegou nos dois olhos, pegou na boca, pegou na cara inteira a mão do Yair Rodrigues na cara do Jeremy Stephens, né, no caso, e aí o Herbie Dean tentou, fez de tudo ali, mas realmente não tinha como continuar a luta, né? Enfim, se você quiser saber a minha opinião sobre isso e sobre o que a torcida fez depois de tacar lixo dentro do octógono, é só assistir o meu vídeo que, como eu disse, já está postado e vai aparecer aí no final para vocês. No geral, foi um evento ok, né? No começo, nas primeiras lutas, eu tava meio assim, eu falei, puta, grila, vai ser difícil de assistir até o final, né? Mas vamos lá, né? Tenho que assistir, eu gosto disso e é o que eu tenho que fazer aqui, né? Tenho que trazer para vocês, então eu tenho que assistir, né? Apesar de às vezes não gostar muito de algumas performances, mas enfim, mas até que depois foi melhorando. Tava ruim, aí depois melhorou um pouco, aí depois deu uma estabilizada, aí melhorou um pouquinho, então chegando no card principal ali valeu a pena, principalmente nas últimas duas lutas ali, né? Tirando a luta principal, porque praticamente não teve luta, né? Mas o Come Event e a luta anterior foram lutas boas, lutas empolgantes, lutas vibrantes, então valeu a pena, pelo menos nesse sentido. A luta principal, claro, foi um desastre.
né? Um desastre aí. É claro que foi um acidente, mas um desastre naquela expectativa que a gente estava, que era altíssima para uma luta de muita qualidade e no final das contas a gente ir dormir completamente frustrado, porque realmente foi uma decepção aí esse acidente. Mas se você quiser saber toda a minha opinião, como eu disse, vídeo agora no final aí para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí embaixo, comenta o que vocês acharam do evento, das lutas, da performance dos brasileiros, né? Lutaram 5 e só um saiu vencedor, então comenta aí embaixo sua opinião. E claro, o mais importante de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo todo santo dia. Então se inscreve e ativa o sininho que eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!